Milionário solitário convida sua assistente para um baile. Seus amigos riram, mas quando ela chegou, Miguel cresceu em um bairro humilde de São Paulo, onde as ruas eram cheias de crianças jogando bola, empinando pipa e improvisando brincadeiras, com o que tinham à disposição. Sua casa era pequena, com paredes desgastadas pelo tempo, mas sempre teve um calor especial. Os pais, Ana e Roberto, faziam de tudo para dar ao filho uma vida digna, mesmo quando o dinheiro mal dava para pagar as contas. Roberto trabalhava como mecânico em uma oficina de bairro, enquanto Ana fazia bicos como faxineira para complementar a renda. Não havia luxo, mas também nunca faltou um prato de comida à mesa, nem o carinho que tornava os dias difíceis um pouco mais leves. Miguel aprendeu desde cedo a valorizar cada pequena conquista. Ele não tinha os brinquedos caros que via na televisão, mas se divertia com carrinhos improvisados, feitos de tampinhas e pedaços de madeira. A escola pública do bairro era cheia de desafios. As carteiras eram velhas. Os professores faziam o possível com os poucos recursos disponíveis, e as turmas eram sempre lotadas. Miguel não era o aluno mais esperto da sala, mas gostava de aprender. Tinha um jeito curioso, perguntava sobre tudo e se encantava principalmente com as aulas de matemática. Seu pai sempre dizia que números eram como peças de um motor. Quando colocados no lugar certo, faziam tudo funcionar. Esse pensamento o motivava a se esforçar, mesmo quando precisavam estudar à noite com uma lâmpada fraca iluminando a sala. Ana fazia questão de ajudar o filho com as tarefas, mesmo sem ter estudado muito na infância. Às vezes não sabia a resposta para alguma questão, mas dizia que juntos podiam descobrir. Para Miguel, isso significava muito mais do que qualquer explicação pronta. O bairro onde morava tinha de tudo um pouco. Bares que ficavam abertos até tarde, vizinhos que gostavam de sentar na calçada para conversar e algumas ruas onde era melhor não passar depois que escurecia. Miguel cresceu sabendo a diferença entre os caminhos que podia seguir. Seus pais sempre foram firmes em dizer que a honestidade era o único jeito de construir um futuro de verdade. Ele via alguns garotos mais velhos se envolvendo com coisas erradas e ouvia as histórias de quem escolhia atalhos perigosos, mas nunca quis esse destino para si. Preferia gastar seu tempo com os amigos jogando bola no campinho de terra ou ajudando o pai na oficina. Cada peça desmontada e remontada era uma nova lição, e ele se orgulhava quando conseguia entender como funcionava. Os finais de semana eram momentos especiais. Ana costumava preparar um almoço simples, mas cheio de sabor, e depois todos se reuniam na frente da televisão para assistir aos programas da tarde. Quando o dinheiro permitia, compravam um refrigerante de 2 litros e um pacote de biscoitos, e aquilo já era uma grande celebração. Miguel não precisava de muito para ser feliz, apenas a presença da família e a sensação de que, mesmo com dificuldades, estavam juntos. Seu pai costumava brincar dizendo que um dia o filho ainda seria um grande homem e que, quando isso acontecesse, queria um carro zero na garagem. Miguel ria, sem saber se aquilo era um sonho possível ou apenas mais uma das histórias que o pai gostava de contar. Além da escola e do tempo com os pais, Miguel adorava passar as tardes na casa da avó, Dona Isabel. Ela morava a poucas ruas de distância e sempre o recebia com um sorriso. A casa dela tinha cheiro de café fresco e bolo de fubá, e o neto se sentia protegido ali. Dona Isabel era uma mulher simples, mas tinha uma sabedoria que impressionava. Gostava de contar histórias da infância, de como as coisas eram diferentes antigamente e do quanto o mundo mudava rápido. Ela sempre dizia que a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa era o conhecimento. Miguel ouvia aquelas palavras e, mesmo sem entender completamente, sentia que eram importantes. Com o tempo, começou a levar os livros da escola para estudar na mesa da cozinha da avó, enquanto ela preparava o café e perguntava sobre as lições. Na época, Miguel não percebia o quanto aqueles momentos eram valiosos. Para ele, era apenas uma rotina, algo natural. Não imaginava que, um dia, essas lembranças seriam o que restaria de uma infância que passou rápido demais. Entre cadernos rabiscados, brincadeiras na rua e as conversas com a avó, ele crescia sem pressa, sem imaginar os desafios que ainda estavam por vir.
A vida, no entanto, nem sempre segue o ritmo que gostaríamos, e Miguel logo descobriria que algumas mudanças chegam sem aviso, sem tempo para se preparar. Aquele dia começou como qualquer outro. Miguel tinha 12 anos e acordou cedo para ir à escola. O cheiro de café invadia a casa, e sua mãe, Ana, já estava de pé organizando tudo antes de sair para o trabalho. Seu pai, Roberto, tomava café na pressa, ajeitando a camisa do uniforme azul da oficina enquanto resmungava sobre um cliente que ia buscar o carro naquela manhã. Miguel comia pão com margarina, ouvindo a conversa dos pais sem dar muita atenção. Para ele, era só mais um dia normal. Sua maior preocupação era um trabalho de ciências que precisava entregar e um jogo que marcara com os amigos depois da aula. Antes de sair, Ana deu um beijo na testa do filho, um gesto tão automático que Miguel nem percebeu que aquela seria a última vez. A manhã passou sem grandes acontecimentos. Miguel assistiu às aulas, brincou no intervalo e, quando bateu o sinal, saiu apressado para casa. Caminhou pelas mesmas ruas de sempre, cumprimentou alguns vizinhos e entrou correndo, esperando sentir o cheiro do almoço que sua mãe sempre deixava pronto. Mas assim que passou pela porta, sentiu um aperto estranho no peito. A casa estava silenciosa. O prato que deveria estar na mesa não estava. O rádio que sua mãe costumava deixar ligado não tocava. Ele franziu a testa, largou a mochila no sofá e foi até o quarto. Mas não havia ninguém. Tentou ligar para o celular do pai, mas só deu caixa postal. O da mãe também. Estranhou, mas tentou se distrair assistindo TV. O tempo passou devagar. As horas foram se arrastando e, conforme a tarde virava a noite, a inquietação crescia dentro dele. O barulho de batidas fortes na porta fez Miguel pular do sofá. Ele correu para atender, esperando ver os pais, mas encontrou 2 homens fardados, do outro lado. Policiais. Seu coração disparou. Um deles perguntou se ele era Miguel Alves. O menino apenas assentiu, sentindo o estômago revirar. O outro policial suspirou antes de falar, como se tentasse encontrar as palavras certas. Disse que seus pais haviam sofrido um acidente de carro. Explicou que a batida foi grave, que os bombeiros tentaram socorrê-los, mas não conseguiram. Miguel não respondeu. Ficou ali, parado, com um olhar fixo no chão, tentando processar aquelas palavras. Os policiais continuaram falando, mencionaram o hospital, perguntaram se ele tinha algum parente próximo. Mas Miguel não conseguia ouvir mais nada. O mundo ao redor ficou distante, como se estivesse debaixo d'água. Os dias seguintes foram um borrão. Pessoas iam e vinham. Algumas tentavam consolá-lo, outras apenas observavam com olhares de pena. A casa, que antes era cheia de vida, virou um lugar frio e vazio. A voz da mãe, o riso do pai, até mesmo os resmungos sobre o trabalho, tudo desapareceu de uma hora para outra. Miguel não sabia o que fazer. Não entendia como o mundo ainda continuava girando, como o sol ainda nascia, como as pessoas ainda seguiam com suas rotinas, enquanto ele sentia que sua vida tinha sido arrancada pela raiz. Ele esperava acordar e descobrir que tudo não passava de um pesadelo. Mas a cada manhã, a realidade batia mais forte. Seus pais não iam voltar. Sem mãe e sem pai, Miguel ficou perdido. No início, algumas pessoas tentaram ajudá-lo. Os vizinhos traziam comida, ofereciam palavras de conforto, mas ninguém sabia direito o que fazer com um menino de 12 anos que, de repente, estava sozinho no mundo. Foi quando Dona Isabel entrou em cena. Sua avó materna, já idosa, vivia sozinha, há muitos anos e não tinha muito dinheiro, mas não hesitou em acolhê-lo. Miguel foi morar com ela, levando apenas uma mala com algumas roupas e um velho álbum de fotos que encontrou na estante dos pais. Ele tentava ser forte, mas as noites eram difíceis. No escuro do quarto pequeno da avó, chorava baixinho, abraçando o travesseiro, lembrando do jeito que sua mãe arrumava seu cabelo de manhã ou das piadas sem graça que seu pai contava no jantar. A vida mudou de um jeito que Miguel nunca imaginou. Ele teve que se adaptar a uma nova casa, a uma nova rotina, a uma nova realidade, onde seus pais eram apenas lembranças. Parou de brincar na rua,
Perdeu o interesse na escola, passou a andar sempre calado. Cada canto da cidade lembrava alguma coisa deles. O caminho até a escola, a oficina onde seu pai trabalhava, a feira de domingo onde sua mãe comprava frutas. O vazio dentro dele crescia a cada dia. As pessoas diziam que o tempo curava tudo, mas Miguel não acreditava nisso. O tempo apenas fazia com que a dor se tornasse parte dele. Dona Isabel fazia o que podia. Não era mulher de muitas palavras, mas estava sempre ali. Preparava sua comida preferida. Deixava a luz do quarto acesa quando ele tinha dificuldade para dormir. Sentava ao lado dele na varanda sem dizer nada, apenas dividindo o silêncio. Foi assim que Miguel começou a entender que a dor nunca desaparece, completamente, mas que a vida continua de um jeito ou de outro. Ele só não sabia como seguir em frente. Ainda não. Nos primeiros meses morando com Dona Isabel, Miguel se sentia como se estivesse no lugar errado. Nada naquela casa pequena e silenciosa parecia com o que ele conhecia. O cheiro do café era diferente, a cama onde dormia não era a sua, e cada objeto lembrava que aquele não era o lar onde cresceu. Ele acordava no meio da noite, esperando ouvir a voz dos pais no outro cômodo, mas só havia o barulho do vento balançando as árvores no quintal. Quando ia para a escola, sentia os olhares dos colegas, como se todos soubessem o que tinha acontecido e não soubessem como agir perto dele. Miguel queria que as pessoas parassem de sentir pena, mas ao mesmo tempo não sabia como seguir em frente. A vida parecia ter se partido ao meio, e ele não conseguia juntar os pedaços. Dona Isabel percebia isso. Não era do tipo que ficava fazendo discursos motivacionais ou dizendo que tudo ia ficar bem. Mas ela estava sempre por perto, de um jeito que Miguel foi percebendo aos poucos. Quando ele chegava da escola e jogava a mochila em um canto, ela deixava um prato de comida na mesa sem dizer nada. Quando ele passava horas deitado sem vontade de fazer nada, ela apenas puxava uma cadeira e começava a costurar, deixando que o silêncio falasse por eles. Miguel não sabia como, mas aquilo funcionava. Com o tempo, começou a entender que a presença dela era uma forma de mostrar que ele não estava sozinho. Aos poucos, a rotina começou a se formar. Dona Isabel acordava cedo, preparava café, esperava Miguel sair para a escola. À tarde, ele voltava, comia alguma coisa e ficava sentado na varanda enquanto ela regava as plantas do quintal. A casa da avó tinha uma pequena horta nos fundos, onde ela cultivava ervas, tomates e alguns temperos. Um dia, sem perceber, Miguel pegou uma enxada e começou a ajudá-la. Foi a primeira vez, desde a morte dos pais, que sentiu que estava fazendo algo útil. Dona Isabel não fez comentários, apenas sorriu e continuou o trabalho. Depois desse dia, virou um hábito. Cuidar daquelas plantas, ver as coisas crescerem, dava uma sensação estranha de continuidade, como se a vida não tivesse parado completamente. Mas a maior mudança aconteceu quando Dona Isabel começou a falar sobre os estudos. Ela sempre dizia que o único jeito de mudar o futuro era aprender. Miguel ouvia isso desde pequeno, mas depois da tragédia, tinha perdido o interesse em tudo. As notas caíram. Os professores começaram a notar sua falta de esforço. E ele mesmo achava que não valia a pena se preocupar com a escola. Até que um dia, quando ele chegou em casa, encontrou Dona Isabel sentada à mesa da cozinha, com um caderno e um lápis na mão. Miguel olhou, sem entender. Ela sorriu e disse que precisava de ajuda para aprender algumas palavras, porque nunca tinha terminado os estudos. Aquilo pegou Miguel de surpresa. Ele nunca tinha parado para pensar que a avó não sabia ler direito. Naquela noite, ele sentou ao lado dela e começou a ensinar o que lembrava. No início, achou que estava apenas ajudando a avó, mas percebeu que aquilo também o ajudava. Enquanto mostrava as letras e explicava as palavras, foi retomando o gosto pelo aprendizado sem perceber. Depois daquele dia, Dona Isabel começou a perguntar sobre as matérias da escola, incentivando-o a estudar sem parecer que estava forçando nada. Quando Miguel conseguiu sua primeira boa nota depois de meses, ela preparou seu bolo preferido, como se fosse uma grande comemoração. Foi assim, devagar, sem pressão,
que Miguel começou a se reencontrar com os estudos. O tempo foi passando, e mesmo com a dor ainda presente, Miguel começou a enxergar um caminho. A avó, com sua paciência e jeito tranquilo, mostrava que a vida continuava. Ela não tentava substituir seus pais, mas dava a ele algo que precisava: estabilidade. Com ela, Miguel começou a entender que não importa o que aconteça, sempre é possível seguir em frente. E, mais importante, que o conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar dele. Aquele dia começou estranho. Miguel sempre acordava, com o cheiro de café fresco e o barulho da chaleira no fogão. Mas, naquela manhã, a casa estava silenciosa. Ele estranhou, mas não deu muita importância. Achou que Dona Isabel tinha dormido um pouco mais, ou que estivesse no quintal cuidando da horta. Levantou, esfregou os olhos e foi até a cozinha, esperando encontrá-la sentada na cadeira de sempre, mexendo no rádio antigo enquanto bebia seu café preto. Mas a cadeira estava vazia. A chaleira estava no fogão, intocada. Algo dentro dele apertou. Chamou pela avó, mas ninguém respondeu. O silêncio pareceu mais pesado do que nunca. Foi até o quarto dela com passos cuidadosos, como se já soubesse de alguma forma que algo não estava certo. A porta estava entreaberta e ele espiou para dentro. Dona Isabel estava deitada, coberta até o peito, com a mesma expressão tranquila que sempre tinha quando dormia. Mas algo estava errado. Ela nunca dormia até tarde. Nunca deixava de preparar o café. O coração de Miguel disparou. Ele se aproximou devagar, tocou no braço dela e sentiu a pele fria. O tempo pareceu parar. O peito dele se encheu de um desespero sufocante. Tentou chamá-la outra vez. Balançou seu ombro com mais força, mas nada aconteceu. A realidade bateu, com um peso impossível de carregar. Os minutos seguintes foram um borrão. As mãos dele tremiam enquanto pegava o telefone para ligar para a emergência. A voz do atendente do outro lado parecia distante. Ele tentou explicar o que estava acontecendo, mas as palavras não saíam direito. Em algum momento, vizinhos entraram. Na casa, a ambulância chegou. E então vieram aquelas frases que ele já tinha ouvido antes, quando perdeu os pais. Sinto muito. Não há nada que possamos fazer. Miguel olhava para os rostos ao redor, mas não conseguia processar nada. O mundo parecia um lugar estranho, como se tudo tivesse perdido o sentido de uma vez só. A morte de Dona Isabel foi diferente da dos pais. Com eles, tudo aconteceu de repente, uma virada brusca que Miguel nunca teve chance de entender. Mas com a avó, foi como se uma parte dele tivesse simplesmente apagado, deixando para trás um vazio que ele não sabia como preencher. A casa ficou ainda mais silenciosa. O cheiro de café nunca mais foi o mesmo. As plantas do quintal começaram a morrer, porque ele não teve forças para continuar cuidando delas. Tudo o que restou foi a ausência dela em cada canto, em cada detalhe da rotina. Os dias seguintes foram confusos. Miguel tinha acabado de entrar na faculdade, uma conquista que Dona Isabel sempre dizia que seria o começo de um futuro melhor. Mas agora, sentado sozinho naquela casa, ele se perguntava para que tudo isso importava. A única pessoa que ainda o conectava ao passado tinha partido. Ele olhava para os cadernos, para os livros, para as anotações de aula e não sentia nada, além de cansaço. Pela primeira vez pensou em desistir. O peso da solidão era esmagador. O que o segurou foi a lembrança da avó. Ele podia ouvir a voz dela em sua cabeça, dizendo que a única coisa que ninguém podia tirar dele era o conhecimento. Podia vê-la sentada à mesa da cozinha, olhando para ele com aquele jeito calmo, esperando que ele tomasse a decisão certa. Então Miguel se levantou, pegou os livros, saiu da casa e foi para a faculdade, porque ele sabia que se abrisse mão do seu futuro agora, estaria desperdiçando tudo o que ela acreditava. E isso ele não podia permitir. A primeira coisa que Miguel percebeu quando se viu completamente sozinho foi que contas não esperam. O aluguel, a luz, a água, a comida, tudo tinha um preço. Ele sempre soube que dinheiro não dava em árvore, mas até então, tinha Dona Isabel para segurar as pontas.
Agora, era ele contra o mundo. Com 18 anos e recém-ingresso na faculdade, Miguel precisava dar um jeito de se manter. O problema era que o tempo parecia insuficiente. As aulas ocupavam boa parte do dia, e os trabalhos acadêmicos exigiam mais do que ele imaginava. Mas se não trabalhasse, não comia. Simples assim. No início, tentou alguns bicos. Carregava caixas em um mercado, fazia entregas de bicicleta e, quando dava sorte, conseguia alguns serviços temporários como auxiliar em eventos. Nenhum desses trabalhos pagava muito, mas era o suficiente para não passar fome. As madrugadas eram seu refúgio para estudar. Comia qualquer coisa rápida, sentava no colchão no canto do quarto e ficava ali, tentando entender os textos e fazer os cálculos que os professores passavam. O cansaço era esmagador. Muitas vezes, ele dormia sobre os livros e acordava com o despertador tocando, já na hora de recomeçar tudo outra vez. A casa de Dona Isabel logo se tornou um problema. O aluguel era alto para alguém que mal tinha dinheiro para o básico. Sem outra opção, ele precisou sair. Encontrou um quartinho minúsculo em uma pensão perto da faculdade. O espaço era apertado, o colchão era fino e as paredes eram tão finas que ele ouvia as conversas dos vizinhos como se estivessem dentro do quarto. Mas era barato, e era isso que importava. Na primeira noite ali, olhou ao redor e sentiu o peso da realidade. Estava longe do aconchego da casa da avó, longe da vida que conhecia. Mas não havia tempo para lamentações. Ou ele aguentava, ou desistia. E desistir nunca foi uma opção. Quando o dinheiro ficou ainda mais curto, Miguel encontrou um trabalho fixo em uma lanchonete perto da faculdade. O salário era baixo, mas pelo menos tinha estabilidade. Passava as noites fritando hambúrgueres, limpando mesas e lidando com clientes impacientes. No começo foi difícil. Chegava exausto para as aulas, com cheiro de óleo impregnado na roupa, e muitas vezes pegava no sono durante as explicações do professor. Mas, com o tempo, aprendeu a equilibrar as coisas. Trocou as festas e os momentos de lazer pelo trabalho e pelos estudos. Enquanto os colegas falavam sobre viagens e finais de semana livres, Miguel contava as moedas para o almoço do dia seguinte. Pior parte era o sentimento de que, por mais que se esforçasse, nunca era suficiente. Sempre havia um novo gasto inesperado, uma conta atrasada, um livro que precisava comprar e não tinha dinheiro. Algumas noites, ele se perguntava se estava valendo a pena. Será que todo esse sacrifício realmente o levaria a algum lugar? Mas então ele lembrava da avó. Lembrava do jeito que ela dizia que a educação era o único caminho para mudar de vida. E isso o fazia continuar. Os anos foram passando, e Miguel foi se acostumando com a rotina dura. Cada pequeno avanço era uma vitória, uma nota boa, um elogio de um professor, um cliente que deixava uma gorjeta inesperada. Aos poucos começou a ver que, apesar de tudo, ele estava avançando. A jornada estava longe de ser fácil, mas uma coisa era certa. Miguel nunca foi de desistir. O dia em que tudo começou a mudar para Miguel parecia igual a qualquer outro. Ele acordou no quartinho apertado da pensão, ainda com o cheiro de fritura, impregnado na roupa da noite anterior. Lavou o rosto, tomou um café ralo e pegou sua mochila gasta, pronto para mais uma maratona entre faculdade e trabalho. O cansaço fazia parte da rotina, mas ele já estava acostumado. O que ele não sabia era que, naquele dia, sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Na faculdade, uma nova oportunidade apareceu no mural de avisos, um programa de estágio em uma grande empresa de tecnologia. O salário era baixo, mas o nome da empresa brilhava como um selo de qualidade no currículo. Miguel sabia que milhares de estudantes iam tentar aquela vaga, inclusive gente com muito mais tempo livre para se dedicar ao processo seletivo. Mesmo assim, anotou os detalhes e decidiu arriscar. Não tinha nada a perder. Passou as semanas seguintes estudando sobre a empresa, treinando respostas para entrevistas e tentando aprender um pouco mais sobre os sistemas que usavam. No dia da entrevista, chegou com a camisa mais apresentável que tinha e o currículo impresso.
Embora soubesse que sua experiência profissional era quase inexistente, a sala de espera estava cheia de candidatos, todos bem vestidos, com relógios caros no pulso e notebooks de última geração. Miguel sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, questionou se realmente tinha chance ali. Mas ele não tinha tempo para insegurança. Quando chamaram seu nome, respirou fundo e entrou. A entrevista começou com perguntas básicas sobre seus estudos e seus interesses na área. O recrutador, um homem de óculos retangulares e expressão séria, parecia analisar cada palavra com atenção. Miguel respondeu com honestidade, falando sobre sua paixão por tecnologia e como gostava de entender como as coisas funcionavam. Mas foi quando perguntaram sobre suas experiências profissionais que ele hesitou. O que ele ia dizer? Que sabia fritar hambúrgueres e limpar mesas como ninguém? Ele poderia mentir, inventar algo, mas escolheu outra abordagem. Olhou para o entrevistador e disse: "Eu nunca trabalhei em uma empresa de tecnologia, mas eu sei o que é trabalho duro. Sei como é conciliar duas jornadas, me adaptar, aprender rápido e resolver problemas com poucos recursos. Sei como é não ter ninguém para me salvar. Então eu aprendi a me salvar sozinho." Houve um silêncio. O entrevistador olhou para ele por alguns segundos e, pela primeira vez, esboçou um pequeno sorriso. A entrevista continuou, mas Miguel sentiu que tinha causado impacto. Dias depois, recebeu um e-mail confirmando que tinha sido aceito no estágio. Ele releu a mensagem várias vezes, tentando acreditar que aquilo era real. Pela primeira vez, sentiu que estava saindo do lugar. Era o primeiro passo para um futuro diferente, e ele não ia desperdiçar essa chance. O estágio foi a porta de entrada para um mundo que Miguel sempre sonhou, mas nunca soube se realmente pertencia. Nos primeiros meses, ele se sentia um peixe fora d'água. Os outros estagiários vinham de famílias ricas, estudaram nas melhores escolas e pareciam sempre saber tudo antes mesmo das reuniões começarem. Miguel, por outro lado, ficava calado na maior parte do tempo, observando e absorvendo cada detalhe. Ele chegava mais cedo e saía mais tarde do que todo mundo. Estudava sozinho os sistemas da empresa e perguntava o que ninguém tinha paciência para explicar. Aos poucos, começou a ganhar espaço. Sua dedicação não passou despercebida e logo foi efetivado. Aquele era só o começo. Com o tempo, Miguel percebeu algo que ninguém na empresa parecia notar. Havia um jeito mais eficiente de organizar e automatizar certos processos internos. Ele começou a testar pequenas melhorias no software que usavam, e quando mostrou os resultados, chamou a atenção dos superiores. Não demorou para que ele fosse promovido e passasse a liderar pequenas equipes. Mas Miguel não queria apenas crescer dentro da empresa. Ele queria algo maior. Queria construir algo do zero, algo que fosse dele. A ideia de ter seu próprio negócio começou a tomar forma. Primeiro como um pensamento distante e depois como um plano real. O problema era o dinheiro. Ele não tinha investidores, não tinha economias guardadas, não tinha ninguém para bancar sua ideia. Mas tinha experiência, criatividade e resiliência. Então fez o que sabia fazer de melhor. Trabalhou dobrado. Passava o dia na empresa e as noites desenvolvendo seu projeto. Sacrificou finais de semana, horas de sono e qualquer tipo de lazer. Tudo que ganhava era investido na construção de um protótipo funcional da tecnologia que queria criar. Depois de meses nessa rotina exaustiva, conseguiu desenvolver um sistema que poderia revolucionar a forma como pequenas empresas gerenciavam seus dados. O próximo passo era convencer investidores de que sua ideia valia a pena. Miguel participou de eventos de startups, apresentou seu projeto para qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Levou muitos nãos antes de finalmente conseguir um sim. Um pequeno investidor acreditou na sua visão e fez o primeiro aporte. Com esse dinheiro, Miguel saiu do emprego e fundou a Tecnolab. No começo, a empresa funcionava em um espaço alugado minúsculo, sem luxo, sem conforto, mas com um propósito. Claro, ele contratou poucos funcionários, todos tão determinados quanto ele, e juntos começaram a transformar um conceito em um negócio real. Os primeiros meses foram difíceis.
Houve dias em que Miguel se perguntou se tinha cometido um erro, se deveria ter ficado no emprego seguro em vez de arriscar tudo. Mas ele seguiu em frente. Trabalhou sem descanso, melhorou o sistema, fez reuniões intermináveis tentando fechar os primeiros contratos. Até que, um dia, conseguiu. O primeiro cliente da Tecnolab fechou o negócio, e a partir dali, tudo começou a crescer. O que antes era apenas uma ideia, se tornou uma empresa de verdade. Miguel, que já teve que escolher entre pagar o aluguel ou comer, agora estava no comando do próprio futuro. E aquilo era só o começo. Nos primeiros meses da Tecnolab, Miguel trabalhou como nunca. O escritório era pequeno, com mesas improvisadas e computadores que travavam o tempo todo. Não havia horário fixo, nem garantia de sucesso. Ele e sua equipe dormiam pouco, comiam quando dava e estavam sempre atrás de novos clientes. Mas, aos poucos, a empresa começou a crescer. Um contrato levou a outro, e antes que percebessem, começaram a chamar atenção no mercado. O sistema que Miguel criou passou a ser adotado por pequenas e médias empresas, e o nome da Tecnolab começou a circular em eventos de tecnologia. O que antes parecia um sonho distante, começou a se tornar realidade. A primeira grande vitória veio quando uma grande empresa do setor decidiu investir na Tecnolab. Miguel mal acreditou quando recebeu a proposta para uma parceria. Isso significava estabilidade, dinheiro para expandir e mais credibilidade no mercado. Mas também significava novas responsabilidades. O trabalho ficou ainda mais intenso. As expectativas aumentaram, e a pressão para entregar resultados era maior do que nunca. Mesmo assim, ele não recuou. Pelo contrário, usou essa oportunidade para impulsionar ainda mais o crescimento da empresa. Em pouco tempo, a Tecnolab deixou de ser uma startup pequena e passou a competir com gigantes do setor. O reconhecimento veio rápido. Aos 28 anos, Miguel foi convidado para palestras, entrevistas e eventos exclusivos para grandes empresários. Ele, que um dia mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, agora estava em reuniões com investidores milionários. Mas apesar do sucesso, nunca esqueceu de onde veio. Enquanto outros empresários se preocupavam em ostentar carros luxuosos e viagens extravagantes, Miguel mantinha o foco no trabalho. Seu objetivo não era apenas ganhar dinheiro, mas criar algo duradouro, algo que realmente fizesse diferença no mercado. Com a ascensão da Tecnolab, ele começou a expandir sua equipe, contratou especialistas, investiu em pesquisa e desenvolvimento e abriu filiais em outras cidades. Cada conquista era celebrada, mas Miguel sabia que não podia se acomodar. O mercado de tecnologia era implacável e a inovação precisava ser constante. Enquanto muitos viam apenas seu sucesso, poucos sabiam do esforço diário para manter a empresa crescendo. O reconhecimento profissional veio acompanhado de mudanças em sua vida pessoal. Com a fama, surgiram novas conexões, novos círculos sociais, e Miguel se viu cercado por pessoas que, muitas vezes, só queriam estar perto dele pelo que ele representava. Era um mundo completamente diferente do que estava acostumado. Mas, no meio de tudo isso, ele se manteve fiel ao seu propósito. Não se tratava apenas de dinheiro ou status, mas de construir algo que realmente importasse. O menino que um dia dormiu sem saber o que ia comer no dia seguinte, agora estava à frente de uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Mas para Miguel, o sucesso não era o destino final. Era apenas mais uma etapa de uma jornada que ainda estava longe de acabar. Miguel conheceu Lara em um evento de tecnologia, um daqueles encontros sofisticados onde empresários e investidores circulavam com taças de vinho na mão, discutindo tendências de mercado e fechando negócios. Ele não gostava muito desse tipo de ambiente, mas sabia que fazia parte do jogo. Foi quando a viu pela primeira vez. Lara era o tipo de mulher que chamava a atenção sem esforço. Alta, elegante, com um sorriso calculado e um jeito confiante de falar. Ele percebeu que ela já o observava antes mesmo de serem apresentados. Quando trocaram as primeiras palavras, ficou claro que ela sabia exatamente quem ele era. A conversa entre eles fluiu de forma natural. Lara falava com inteligência e conhecia o mercado tão bem quanto qualquer empresário experiente.
Não demorou para que Miguel se interessasse. Ela era diferente das outras pessoas que ele costumava encontrar nesses eventos. Não parecia impressionada. Com seu sucesso, nem fazia perguntas vazias. Pelo contrário, desafiava suas opiniões, provocava debates e parecia enxergar além da imagem pública que ele carregava. Miguel, acostumado a lidar com gente que só queria algo dele, sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava diante de alguém que realmente o intrigava. O primeiro encontro aconteceu poucos dias depois. Lara sugeriu um restaurante moderno, no centro da cidade, e Miguel aceitou sem pensar duas vezes. O jantar foi leve, cheio de conversas sobre negócios, sonhos e ambições. Ele gostava da forma como ela falava sobre seus projetos, do brilho nos olhos quando contava sobre suas experiências no mercado financeiro. Ela tinha ambição, queria crescer, construir algo grande. De certa forma, Miguel se viu nela. Era como se, depois de anos focado apenas no trabalho, tivesse encontrado alguém que realmente o entendesse. O relacionamento evoluiu rápido. Em poucos meses, estavam inseparáveis. Lara trouxe para a vida de Miguel um lado que ele nunca tinha explorado. Jantares caros, viagens inesperadas, eventos exclusivos. Ele se deixou levar, aproveitou cada momento. Depois de anos de luta e esforço, sentiu que finalmente podia relaxar e viver algo mais leve. Lara era encantadora, envolvente. Sabia como transformar qualquer momento em algo especial. Ele gostava da forma como ela segurava sua mão em público, do jeito que ria das suas histórias e da confiança com que caminhava ao seu lado. O pedido de casamento veio sem muitas surpresas. Miguel sentia que Lara era a mulher certa para ele. Ela fazia parte do seu mundo, entendia sua rotina, compartilhava suas ambições. O casamento foi um evento grandioso, com convidados influentes, um local luxuoso e todos os detalhes meticulosamente planejados. Miguel nunca foi do tipo que se importava com cerimônias extravagantes, mas aceitou aquilo por Lara. Queria vê-la feliz, queria construir algo sólido ao lado dela. Durante um tempo, tudo parecia perfeito. No começo da vida de casado, Miguel se sentia completo. Ter Lara ao seu lado nos eventos da empresa, compartilhar decisões importantes, dividir conquistas. Era como se tudo finalmente estivesse no lugar. Mas aos poucos, pequenas rachaduras começaram a surgir. Lara parecia cada vez mais preocupada com status, com aparências. Enquanto Miguel se dedicava à empresa, ela se envolvia em círculos sociais cada vez mais superficiais. Começou a exigir mais, reclamar de sua falta de tempo, cobrar um tipo de atenção que ele não sabia como dar. Miguel tentava equilibrar tudo, mas sentia que algo estava se perdendo. Com o tempo, as brigas se tornaram frequentes. Lara reclamava da rotina monótona, das longas horas que Miguel passava no escritório. Dizia que ele estava distante, que o casamento tinha perdido a emoção. Ele, por outro lado, não entendia por que ela parecia tão insatisfeita. Achava que estava fazendo tudo certo. Trabalhava duro para garantir um futuro confortável, para que nunca precisassem se preocupar com nada. Mas para Lara, isso não era o suficiente. Miguel percebeu que algo estava errado quando Lara começou a evitar suas ligações, a sair sozinha, com mais frequência. No início, tentou ignorar. Acreditou que era apenas uma fase. Mas a verdade estava ali, diante dele, esperando para ser descoberta. Uma noite, sem conseguir dormir, pegou o celular e viu as mensagens. Eram claras, diretas. Lara estava tendo um caso. Seu coração acelerou. As mãos ficaram frias. Ele releu as mensagens várias vezes, como se esperasse que as palavras mudassem. Mas elas continuavam ali, esmagadoras, inegáveis. Naquela madrugada, Miguel ficou sentado na sala, encarando o vazio. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e frustração. Tentava entender onde tinha errado, se havia algo que poderia ter feito diferente. Mas no fundo, sabia que Lara sempre foi assim. Ela precisava de emoções constantes, de novidades, de uma vida sem rotina. E Miguel não era esse tipo de pessoa. Ele queria estabilidade, queria construir algo que durasse.
Lara queria intensidade, mesmo que isso significasse destruir tudo no caminho. O confronto foi inevitável. Quando Miguel perguntou, ela não tentou negar. Disse que se sentia sufocada, que não queria passar o resto da vida presa a um casamento, que já não a fazia feliz. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo um peso no peito. Não havia mais nada a dizer. O divórcio veio rápido. Lara seguiu sua vida, e Miguel ficou com as cicatrizes. Não foi só a perda de um relacionamento, foi a quebra de uma ilusão. Pela primeira vez, ele percebeu que o sucesso profissional não significava sucesso na vida pessoal. E que, por mais que tivesse conquistado o mundo, ainda existiam batalhas que ele não sabia como vencer. A traição não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, quase imperceptível, como uma rachadura que começa pequena e vai se alargando até destruir tudo. No começo, Miguel achava que era apenas desgaste natural do casamento. As conversas ficaram mais curtas, os sorrisos menos frequentes, e as noites ao lado de Lara começaram a parecer solitárias, mesmo quando estavam juntos. Ele estava acostumado com a rotina puxada de trabalho e sempre acreditou que o amor se sustentava na base da confiança. Mas confiança demais pode ser um problema quando se coloca nas mãos erradas. Lara começou a mudar de hábitos. De repente, passava mais tempo fora, sempre ocupada com novos compromissos sociais que não incluíam Miguel. Dizia que precisava de espaço, que sentia falta de se divertir. Ele entendia. Nunca foi do tipo que gostava de festas e eventos badalados, mas se esforçava para acompanhá-la sempre que podia. O problema era que, mesmo quando estavam no mesmo lugar, pareciam cada vez mais distantes. Lara falava menos sobre os dois e mais sobre outras pessoas, novos amigos, novas experiências que ele nunca compartilhava. Miguel começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. As mensagens no celular que ela não deixava mais à vista, as ligações que atendia baixinho e as desculpas vagas quando perguntava onde tinha estado. No início, tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Não queria ser um marido paranoico, desconfiado sem motivo, mas algo dentro dele gritava que havia algo errado. A verdade bateu com força em uma noite qualquer. Miguel, cansado do trabalho, voltou para casa mais cedo do que o normal. Esperava encontrar Lara assistindo TV ou lendo algum dos livros de moda, que tanto gostava, mas a casa estava vazia. Mandou uma mensagem e recebeu uma resposta seca. Estou com umas amigas, volto tarde. Algo dentro dele não acreditou. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o restaurante que Lara mencionou algumas noites antes como seu novo lugar preferido. Assim que entrou, sentiu o estômago revirar. Lara estava sentada em uma mesa no fundo, sorrindo de um jeito que Miguel não via há meses. Mas não era para ele. O homem à sua frente segurava sua mão sobre a mesa, e eles estavam tão envolvidos na conversa que não perceberam quando Miguel se aproximou. Por alguns segundos, ele ficou parado, observando, tentando entender como aquilo estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Quando Lara finalmente levantou o olhar e o viu ali, sua expressão congelou. Não houve escândalo, nem briga. Apenas um silêncio esmagador. A volta para casa foi o pior momento. Lara tentou se explicar, mas Miguel não queria ouvir. Ele sentia que qualquer coisa que ela dissesse só pioraria a dor. Depois de tudo que viveram, depois de todas as promessas e planos, ela escolheu seguir outro caminho sem sequer avisá-lo. O mais difícil não era aceitar que o casamento tinha acabado. Era aceitar que a pessoa com quem ele compartilhou anos da sua vida nunca foi quem ele pensava. Os dias seguintes foram um borrão. Miguel não dormia direito, não conseguia se concentrar no trabalho, não queria falar com ninguém. Ele sempre achou que era forte, que nada poderia derrubá-lo depois de tudo que já tinha passado. Mas o coração humano não funciona assim. A traição de Lara não era só uma questão de infidelidade. Era um golpe na confiança, na visão que ele tinha sobre o amor, nas certezas que ele carregava. O divórcio foi inevitável. Lara não tentou lutar pelo casamento, apenas seguiu sua vida, como se tudo tivesse sido um capítulo encerrado. Miguel, por outro lado,
se viu preso em um mar de questionamentos. Será que todo relacionamento era assim? Será que confiar em alguém sempre acabaria dessa forma? Pela primeira vez, ele não sabia qual era o próximo passo. Não era só uma desilusão amorosa. Era uma desilusão com as pessoas, com tudo o que ele acreditava sobre companheirismo e lealdade. Ele tentou afogar a dor no trabalho. Passava mais horas do que nunca na Tecnolab. Mergulhava nos projetos e evitava qualquer assunto que envolvesse sua vida pessoal. Mas no fundo, sabia que estava apenas fugindo. Algo dentro dele tinha se quebrado, e ele não sabia se um dia conseguiria consertar. Júlia sempre esteve lá, não de um jeito chamativo, não como alguém que exigia atenção, mas como uma presença constante, firme e confiável. Desde que começou a trabalhar na Tecnolab como assistente de Miguel, fazia o possível para que tudo funcionasse da melhor forma. Organizava reuniões, resolvia problemas antes que se tornassem grandes demais e mantinha a rotina dele no eixo sem precisar ser lembrada. Mas Miguel nunca havia realmente olhado para ela. Para ele, Júlia era eficiente, profissional e nada além disso. Pelo menos, até o dia em que tudo desmoronou e ela foi a única que permaneceu ao seu lado. Depois do divórcio, Miguel se fechou completamente. Passava horas no escritório, mergulhado no trabalho como se sua vida pessoal não tivesse ruído há pouco tempo. Evitava conversas que não fossem estritamente profissionais e mantinha uma expressão sempre séria. A maioria das pessoas da empresa percebeu a mudança e começou a agir com mais cuidado ao seu redor, como se estivessem pisando em ovos. Júlia, por outro lado, continuou a mesma. Nunca forçou perguntas. Nunca tentou consolá-lo com palavras vazias, mas estava sempre por perto, pronta para resolver qualquer coisa sem que ele precisasse pedir. Miguel começou a perceber pequenos detalhes. Júlia sabia quando ele precisava de um café forte depois de uma noite sem dormir, quando devia adiar uma reunião porque ele estava sem paciência, ou quando era melhor simplesmente deixar um documento sobre a mesa sem dizer nada. Não era invasiva, não tentava ultrapassar limites, mas de alguma forma entendia exatamente o que ele precisava, mesmo quando ele próprio não sabia. E foi assim que, pouco a pouco, ela começou a se tornar parte essencial da vida dele. Um dia, sem perceber, Miguel encontrou-se observando Júlia enquanto ela digitava no computador. Nunca havia realmente reparado nela além do aspecto profissional. Júlia era discreta, usava roupas simples e evitava chamar atenção para si mesma. Não era como as pessoas que circulavam em seu mundo, sempre preocupadas com aparências e status. Ela era prática, objetiva e fazia seu trabalho melhor do que qualquer um. Pela primeira vez, ele se perguntou por que nunca tinha se dado conta disso antes. A relação entre os dois continuou a mesma por muito tempo, mas Miguel sentia que algo dentro dele estava mudando. Começou a confiar nela de uma forma que não confiava em mais ninguém. Quando surgiam problemas na empresa, era Júlia quem ele chamava primeiro. Quando precisava de uma opinião sincera, era ela quem ouvia. Júlia nunca o bajulava, nunca dizia o que ele queria ouvir, e talvez fosse isso que o fazia valorizar tanto sua presença. Uma noite, após um dia especialmente difícil, Miguel ainda estava no escritório quando Júlia apareceu na porta. Ele achou que ela fosse dizer algo sobre um relatório ou uma reunião, mas em vez disso, ela colocou uma sacola de comida sobre a mesa. "Você não comeu nada o dia todo", disse, sem rodeios. Miguel abriu a sacola e sentiu o cheiro familiar do restaurante onde costumava ir antes da empresa crescer. "Como você sabia que eu gosto desse lugar?", perguntou, e Júlia deu de ombros. "Você sempre mencionava ele antes. Achei que fosse uma boa escolha." Miguel percebeu que, mesmo quando ele não notava ninguém, Júlia estava prestando atenção. Aquele foi o primeiro momento em que Miguel sentiu algo diferente. Não foi uma revelação súbita, nem algo que o fez questionar sua vida inteira. Foi só um instante, uma pequena faísca que passou despercebida na hora, mas que ficaria ali, crescendo devagar. Júlia ainda era apenas sua assistente, mas, sem que ele soubesse, já tinha se tornado muito mais do que isso.
O convite saiu da boca de Miguel antes que ele pudesse pensar. Era uma tarde comum na Tecnolab, cheia de reuniões, ligações intermináveis e prazos apertados. Júlia estava sentada à sua frente, falando sobre a agenda da semana, quando ele simplesmente soltou: "Você quer ir ao baile beneficente comigo?" A pergunta ficou no ar por alguns segundos, e ele mesmo se surpreendeu com o que tinha acabado de dizer. Júlia franziu a testa, confusa, como se não tivesse certeza se tinha ouvido direito. "O quê?" Miguel respirou fundo. Não podia voltar atrás agora. "O baile beneficente. Preciso de alguém para me acompanhar. Achei que você poderia ir comigo." Júlia piscou algumas vezes, e depois soltou uma risada curta, sem acreditar. "Você quer que eu vá a um evento da alta sociedade com você?" Miguel deu de ombros, tentando agir como se não fosse grande coisa. "Sim, vai ser uma noite longa, cheia de gente que finge se importar com caridade enquanto segura taças de champanhe. Se eu for sozinho, vou acabar preso em conversas sem fim sobre negócios. Você pode ser minha desculpa para escapar de vez em quando." Júlia cruzou os braços e o olhou com desconfiança. "Então, eu sou basicamente um escudo humano?" Miguel riu. "Algo assim." Ela hesitou. Nunca foi do tipo que gostava de eventos formais. Trabalhar ao lado de Miguel todos os dias era uma coisa, mas estar ao seu lado em um ambiente repleto de gente rica e influente era outra completamente diferente. "Não sei se é uma boa ideia", disse, mordendo o lábio. Miguel percebeu a insegurança dela e resolveu insistir. "Olha, não tem que ser nada demais, só uma noite. Você me acompanha, faz cara de entediada comigo, e se for muito ruim, saímos mais cedo." Júlia suspirou, ainda relutante, mas no fundo sabia que não tinha escapatória. "Tudo bem, mas só porque não quero que você morra de tédio." Quando o dia do evento chegou, Júlia quase desistiu umas 10 vezes. Ela nunca tinha ido a um baile tão sofisticado e se sentia completamente fora do lugar. Escolheu um vestido simples, elegante, mas sem exageros. No fundo, temia parecer deslocada ao lado de Miguel, que já estava acostumado a esse mundo. Quando ele chegou para buscá-la, ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Você está incrível." Júlia revirou os olhos, desconfortável, com um elogio. "Se você está tentando me fazer mudar de ideia, quase conseguiu." Miguel sorriu. "Relaxa, vai ser só uma noite." No salão luxuoso onde o evento acontecia, tudo brilhava. Lustres imensos pendiam do teto, garçons circulavam com bandejas de bebidas e pessoas vestidas de forma impecável se cumprimentavam como velhos conhecidos. Júlia sentiu um nó no estômago. Não era o tipo de lugar onde se sentia à vontade, mas Miguel parecia tranquilo, como se aquele fosse apenas mais um compromisso. Ele segurou seu braço de forma natural e a guiou pelo salão. "Se precisar de um resgate, me cutuca", sussurrou fazendo Júlia rir. Ela achou que passaria a noite ignorada, mas logo percebeu que estar ao lado de Miguel a tornava o centro das atenções. As pessoas olhavam, avaliavam, perguntavam quem ela era. Alguns cumprimentavam com sorrisos educados, outros apenas observavam de longe. Júlia tentava não se importar, mas a sensação de ser analisada era desconfortável. Miguel percebeu e apertou levemente sua mão como se dissesse: "Estou aqui." Então algo aconteceu. Uma voz familiar chamou por Miguel, e Júlia sentiu o corpo travar. Lara. A ex-mulher dele estava ali, impecável como sempre, com um sorriso frio no rosto. "Que surpresa ver você aqui", disse, olhando diretamente para Júlia. O tom de voz era educado, mas carregado de ironia. Júlia abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Miguel deu um passo à frente. "Sim, uma surpresa boa", disse sem hesitar. Ele olhou para Júlia com um orgulho que ela não esperava e continuou. "Queria que você conhecesse Júlia, minha companhia para esta noite." Lara levantou levemente as sobrancelhas, como se não esperasse aquela resposta. Mas Júlia sabia o que tinha acontecido ali. Pela primeira vez, Miguel a tinha colocado no centro, não como uma assistente, mas como alguém importante ao seu lado.
E aquilo mudou tudo. Júlia já esperava que aquela noite fosse desconfortável, mas não imaginava que as coisas tomariam um rumo tão humilhante. Desde que entrou no salão ao lado de Miguel, sentiu os olhares sobre ela. Era como se todo mundo tentasse entender quem era a mulher que, de repente, estava ao lado de um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Algumas pessoas a cumprimentaram, por educação, mas a maioria apenas observava, avaliando em silêncio. Júlia tentou ignorar, fingir que aquilo não a afetava, mas a sensação de estar sendo analisada a fazia querer desaparecer. E então, veio Lara. A ex-mulher de Miguel parecia feita para aquele tipo de ambiente. Caminhava com uma postura impecável, segurando uma taça de champanhe como se fosse um acessório de luxo. Desde o primeiro momento, ficou claro que sua presença ali não era coincidência. Ela queria ser vista, queria provar que ainda tinha influência naquele mundo. Mas, acima de tudo, queria lembrar a todos que um dia esteve ao lado de Miguel. E quando seus olhos se fixaram em Júlia, ficou evidente que seu alvo estava escolhido. A aproximação foi lenta e calculada. Lara sorriu, mas era o tipo de sorriso que não trazia nenhuma gentileza. Então, Júlia, certo. Sua voz era doce, mas carregada de algo que Júlia não conseguiu identificar de imediato. Ela apenas assentiu, sem querer alongar a conversa, mas Lara não pretendia deixá-la escapar tão fácil. Sabe, eu realmente não esperava ver Miguel com alguém como você. O comentário veio acompanhado de um olhar rápido, como se analisasse cada detalhe do vestido de Júlia, cada pequena imperfeição que pudesse encontrar. Júlia sentiu o estômago revirar, mas tentou manter a calma. Alguém como eu? Perguntou, mantendo a voz firme. Lara inclinou a cabeça para o lado, fingindo inocência. Sim, você parece diferente das mulheres com quem ele costumava sair. Digo, antes, Miguel sempre esteve cercado por pessoas de um certo nível. Ela riu suavemente, como se tivesse contado uma piada sofisticada que só alguns poderiam entender. Algumas pessoas ao redor pararam para ouvir, disfarçando a curiosidade com goles lentos em suas taças. Júlia sabia exatamente o que estava acontecendo. Lara queria colocá-la em uma posição desconfortável, deixá-la insegura, fazê-la se sentir inferior. Mas o que mais doía não era o que Lara dizia, e sim a forma como os outros pareciam concordar em silêncio. Como se realmente fosse estranho que Miguel tivesse escolhido levar sua assistente para um evento tão exclusivo. Júlia sentiu o rosto queimar, mas não queria dar a Lara o prazer de ver que tinha conseguido afetá-la. Miguel percebeu a tensão no ar e deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Júlia de forma protetora. Acho que o que você quis dizer é que Júlia é diferente porque tem qualidades que realmente importam. Sua voz era firme, sem espaço para discussões. Ela não precisa impressionar ninguém para ser incrível, mas eu entendo porque isso pode ser difícil de aceitar para algumas pessoas. Lara piscou, surpresa com a resposta direta. A provocação não tinha funcionado como esperava. O silêncio que se seguiu foi carregado. Júlia, que passou a noite inteira tentando se sentir confortável naquele ambiente, de repente percebeu algo importante. Ela não precisava da aprovação daquelas pessoas. Não precisava se encaixar em um mundo que nunca fez parte da sua realidade. Pela primeira vez naquela noite, ela relaxou os ombros e sorriu, porque soube que, ao contrário do que Lara queria, ela não tinha nada do que se envergonhar. Naquela noite, quando Júlia voltou para casa depois do baile, se olhou no espelho por um longo tempo. O vestido elegante, os cabelos arrumados, a maquiagem impecável. Tudo parecia certo, mas por dentro, ela se sentia diferente. Não era apenas o que havia acontecido com Lara, mas tudo o que aquela noite representava. Pela primeira vez, percebeu o quanto sempre se mantinha nas sombras, evitando chamar atenção, aceitando ser apenas a assistente de Miguel. Sempre soube que era boa no que fazia, mas nunca tinha realmente se permitido ocupar um espaço maior. Até agora. No dia seguinte, chegou ao escritório diferente. Não fisicamente, mas algo dentro dela tinha mudado. Caminhou com mais confiança. Falou com mais firmeza. Olhou as pessoas nos olhos.
quando entrou na sala de Miguel para discutir a agenda do dia, percebeu que ele também notou. "Dormiu bem?" ele perguntou, observando-a como se tentasse entender o que tinha mudado. Júlia apenas sorriu de leve. Melhor do que nunca. E pela primeira vez, ela sentiu que era verdade. Com o passar das semanas, sua postura no trabalho começou a refletir essa mudança. Ela não apenas organizava a rotina da empresa, começou a dar sugestões, questionar decisões, propor soluções. Antes, apenas fazia o que precisava ser feito sem chamar atenção. Agora falava quando algo não fazia sentido. Participava das reuniões com opiniões claras e mostrava que entendia o negócio melhor do que muita gente ali. E isso não passou despercebido. Os outros executivos começaram a vê-la de outra forma. Antes, olhavam para ela como uma assistente eficiente, mas agora a enxergavam como alguém que realmente tinha algo a oferecer. Até mesmo Miguel começou a delegar mais responsabilidades a ela. No início, era algo pequeno: pedir sua opinião sobre uma contratação, perguntar o que achava de uma negociação. Mas logo, ela estava envolvida em decisões maiores, assumindo projetos importantes e lidando diretamente com clientes. Júlia começou a perceber que, por anos, subestimou seu próprio valor. Passou tempo demais achando que seu papel era apenas apoiar os outros, quando, na verdade, sempre teve capacidade para estar no comando. Quando um novo contrato surgiu, exigindo uma reorganização completa da equipe, foi ela quem criou a estratégia mais eficiente para lidar com o desafio. Miguel, ao ver sua organização impecável e atenção aos detalhes, apenas sorriu e disse: "Eu não sei como nunca te coloquei nessa posição antes, mas a transformação de Júlia não aconteceu apenas no trabalho. Ela começou a se enxergar de outra forma. Passou a cuidar mais de si, não para se encaixar em um padrão, mas porque queria se sentir bem. Mudou pequenos hábitos, investiu em aprender mais sobre áreas que a interessavam e principalmente parou de se diminuir. Quando alguém tentava desmerecer seu trabalho, ela rebatia com firmeza. Quando surgia uma oportunidade de crescimento, ela a agarrava sem hesitação. Certa noite, ao sair do escritório mais tarde do que o normal, Miguel a chamou antes que ela saísse. "Você tem ideia do quanto mudou nos últimos meses?" Júlia riu, balançando a cabeça. "Eu não mudei, Miguel, eu só parei de me esconder." Ele ficou em silêncio por um instante, e depois sorriu. "Então é bom que o mundo se prepare." Porque agora, Júlia sabia exatamente quem era, e não deixaria ninguém apagar isso novamente. A Tecnolab vinha crescendo rápido demais. Novos contratos, investidores interessados, mais funcionários chegando a cada mês. Para o mercado, a empresa parecia imbatível, mas Miguel sabia que por trás das portas fechadas, a realidade era mais complicada. Quanto maior a empresa ficava, mais difícil era manter tudo sob controle. Pequenos problemas começaram a surgir, coisas que antes pareciam detalhes, mas que, quando acumuladas, se tornaram um grande peso. Relatórios desencontrados, prazos apertados, equipes sobrecarregadas. E então, começaram os rumores. No início, Miguel não deu muita atenção. Alguém mencionou, em um evento, que ouviu dizer que a Tecnolab estava enfrentando dificuldades financeiras. Depois, um parceiro comercial perguntou se era verdade que um grande investidor estava pensando em retirar o apoio. Quando as dúvidas começaram a surgir dentro da própria equipe, Miguel percebeu que algo estava errado. Ele sempre foi o tipo de líder que gostava de estar presente, de ter controle sobre cada decisão, mas agora a empresa tinha crescido tanto que algumas coisas estavam escapando de suas mãos. O primeiro sinal de que a crise era real veio em um relatório de desempenho. As projeções não batiam. O faturamento ainda era alto, mas os custos estavam subindo mais rápido do que o esperado. Alguém na equipe financeira tentou justificar, dizendo que era um reflexo do crescimento, algo normal em empresas em expansão. Mas Miguel sabia que havia algo mais. Quando começou a analisar os números de perto, percebeu que algumas despesas não faziam sentido. Valores inflados, pagamentos duplicados, investimentos que pareciam não ter retorno real. A situação piorou quando um dos principais clientes começou a atrasar pagamentos. Sem esse dinheiro entrando no caixa,
a Tecnolab começou a ter dificuldades para honrar seus próprios compromissos. Miguel sabia que precisava agir rápido. Chamou uma reunião de emergência com os líderes da empresa e deixou claro que não havia espaço para erros. Cada departamento deveria revisar suas contas, eliminar desperdícios e encontrar soluções. Mas, mesmo com todas as medidas, os problemas continuavam. Júlia percebeu a tensão em Miguel antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Ele chegava ao escritório mais cedo, saía mais tarde, falava pouco e passava horas analisando documentos. Um dia, ela entrou na sala dele sem avisar e jogou um relatório sobre a mesa. Tem algo errado aqui. Miguel olhou para as páginas e viu exatamente o que temia. Transações estranhas, contratos assinados sem seu conhecimento, dinheiro saindo da empresa de forma suspeita. Júlia tinha passado dias analisando os números e encontrou o que ele não queria acreditar. Alguém estava sabotando a Tecnolab. Miguel sentiu um frio no estômago. Sempre soube que o mundo dos negócios era implacável, mas nunca imaginou que a ameaça viria de dentro. Ele olhou para Júlia, que o encarava com seriedade. Se a gente não descobrir quem está por trás, disso a Tecnolab pode não sobreviver. E pela primeira vez, Miguel percebeu que sua empresa, o império que construiu do zero, estava à beira do colapso. A descoberta de que alguém estava desviando o dinheiro da Tecnolab fez Miguel perder o sono. Ele revisou cada contrato, cada transação, suspeita, tentando encontrar uma explicação. Júlia ajudou na investigação, analisando documentos e cruzando informações. Mas a verdade estava bem debaixo do nariz deles. A pessoa por trás de tudo era alguém em quem Miguel confiava cegamente: Ricardo Costa, seu sócio e amigo de longa data. No início, Miguel se recusou a acreditar. Ricardo estava ao seu lado desde o começo, ajudou a construir a empresa e sempre foi um parceiro confiável. Mas os números não mentiam. Os relatórios mostravam um padrão claro. Pequenas quantias eram desviadas para empresas fantasmas, que, quando investigadas, levavam sempre ao mesmo nome: Ricardo. Ele usava contratos de prestação de serviço falsos para justificar os gastos, e os valores eram transferidos sem chamar atenção. Durante meses, ele fez isso sem que ninguém notasse, e teria continuado se Júlia não tivesse ligado os pontos. Quando ela mostrou as provas para Miguel, ele ficou em silêncio por um longo tempo, segurando os papéis com força. Não queria aceitar. Não podia aceitar. Naquela noite, Miguel ficou no escritório até tarde, sozinho, encarando a cidade pela janela. Tentava entender em que momento Ricardo se tornou esse tipo de pessoa. Será que sempre foi assim? E ele nunca percebeu? Será que a ambição falou mais alto do que a amizade? Sentiu um misto de raiva, decepção e frustração. Ele sempre soube que o mundo dos negócios era cheio de traições, mas nunca esperou ser apunhalado por alguém que considerava um irmão. No dia seguinte, chamou Ricardo para uma conversa. Ele entrou na sala como se nada estivesse acontecendo, fez uma piada qualquer e se sentou na cadeira em frente a Miguel. Aconteceu alguma coisa? Você parece tenso, disse despreocupado. Miguel jogou os documentos na mesa. Você quer me dizer o que é isso? Ricardo pegou os papéis, leu por alguns segundos e depois sorriu, como se não estivesse surpreso. Eu me pergunto quanto tempo levaria até você descobrir. Miguel sentiu o sangue ferver. Você fez isso com a gente? Comigo? A Tecnolab existe porque construímos juntos. Ricardo suspirou, se recostando na cadeira. Miguel, você sabe como esse jogo funciona. Empresas crescem, oportunidades aparecem, e quem não souber jogar direito acaba ficando para trás. Miguel fechou as mãos em punhos. Então foi isso? Você decidiu me passar para trás porque achou que merecia mais? Ricardo deu de ombros. Eu apenas aproveitei uma chance. E para ser honesto, duvido que você teria feito diferente se estivesse no meu lugar. A resposta fez algo dentro de Miguel se partir. Não era só a traição financeira. Era perceber que Ricardo nunca esteve realmente ao seu lado. Ele não via a Tecnolab como um sonho construído com esforço, mas como uma máquina de dinheiro, da qual poderia tirar proveito.
Miguel se levantou, sentindo a raiva tomar conta. Você está fora. Ricardo riu, balançando a cabeça. Você acha que pode simplesmente me tirar do jogo? Boa sorte explicando isso para os investidores. Mas Miguel já tinha tomado sua decisão. Não importava o que custasse. Ele não deixaria Ricardo destruir o que ele levou anos para construir. Nos dias seguintes, Miguel e Júlia trabalharam sem descanso para desfazer os estragos causados por Ricardo. Reviraram contratos, renegociaram dívidas e chamaram advogados para garantir que ele não pudesse levar mais nada da empresa. A saída de Ricardo foi um escândalo no mercado, mas Miguel não se importava. Ele perdeu um sócio, um amigo e uma parte da história da Tecnolab. Mas uma coisa era certa. Ninguém mais iria enganá-lo daquela forma novamente. A saída de Ricardo deixou um vazio na Tecnolab. O impacto foi imediato. Investidores preocupados, funcionários inseguros, rumores circulando pelo mercado. Miguel sabia que precisava agir rápido. Não podia deixar que a empresa que construiu desmoronasse por causa da traição de um sócio. Mas pela primeira vez, sentiu o peso de estar sozinho no comando. Ricardo, apesar de tudo, tinha sido seu braço direito. Agora, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar. Alguém que entendesse a empresa tão bem quanto ele. E a resposta estava bem na sua frente. Júlia. Ela sempre esteve ao seu lado nos bastidores, organizando reuniões, resolvendo problemas antes mesmo que ele percebesse que existiam. Mas, nos últimos meses, Júlia tinha se tornado mais do que uma assistente. Era uma peça fundamental para o funcionamento da Tecnolab. Quando Miguel finalmente reconheceu isso, soube que não poderia continuar sem ela. Em uma noite qualquer, após um dia exaustivo de reuniões e tentativas de controle de danos, ele chamou Júlia em sua sala. Preciso de você mais do que nunca. Ela franziu a testa. Você já tem minha ajuda. Miguel balançou a cabeça. Não como assistente. Como minha parceira. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. Não esperava aquilo. Sempre trabalhou duro. Sempre se dedicou ao máximo. Mas nunca imaginou que Miguel a enxergaria dessa forma. Você tem certeza? Miguel respirou, fundo. Se tem alguém que conhece essa empresa tanto quanto eu, é você. Se tem alguém que pode me ajudar a reconstruir isso, é você. E para ser honesto, depois de tudo que aconteceu, não confio em mais ninguém. Júlia sentiu um nó na garganta. Passou anos dando tudo de si para a Tecnolab, mas nunca tinha sido verdadeiramente reconhecida. Agora, ali estava Miguel, dizendo exatamente o que ela sempre quis ouvir. Nos dias seguintes, Júlia assumiu um papel que nunca imaginou ocupar. Começou a participar de reuniões estratégicas, tomou decisões importantes ao lado de Miguel e ajudou a reorganizar setores que estavam enfraquecidos após a saída de Ricardo. No início, algumas pessoas na empresa estranharam sua nova posição. Para muitos, ela ainda era apenas a assistente que fazia as coisas acontecerem nos bastidores. Mas isso mudou rápido. Sua capacidade de resolver problemas, sua organização impecável e sua visão clara sobre os rumos da empresa logo provaram que ela merecia estar ali. A relação entre ela e Miguel também mudou. Antes, conversavam apenas sobre trabalho, sempre dentro de limites bem definidos. Agora, passaram a compartilhar ideias, preocupações e até mesmo momentos de desabafo. Em uma dessas conversas, tarde da noite no escritório, Miguel olhou para Júlia e disse: Nunca imaginei que um dia estaria aqui, mas se tem uma coisa que aprendi nos últimos meses, é que eu nunca deveria ter subestimado você. Júlia sorriu, sentindo um calor no peito. Você não me subestimou, só demorou para enxergar. A parceria entre os dois começou a dar resultados. Com Júlia assumindo mais responsabilidades, Miguel conseguiu se concentrar em atrair novos investimentos. Aos poucos, a Tecnolab começou a se recuperar. Clientes que estavam hesitantes voltaram a confiar na empresa, e os investidores perceberam que, apesar da turbulência, o comando estava firme. Miguel e Júlia passaram a se entender de uma forma quase automática. Não precisavam de muitas palavras para saber o que o outro estava pensando. Era uma sintonia rara,
construída em anos de trabalho silencioso e agora fortalecida pela necessidade de salvar algo que ambos valorizavam. Com o tempo, Miguel percebeu que a presença de Júlia era mais do que essencial para a Tecnolab. Ela era essencial para ele. Nos momentos de crise, era ela quem trazia equilíbrio, quem o fazia enxergar além da pressão e da exaustão. Em uma reunião tensa, onde um investidor tentava pressioná-lo a tomar uma decisão apressada, foi Júlia quem manteve a calma e encontrou um meio-termo que agradou a todos. Quando a reunião terminou, Miguel olhou para ela e sorriu. Você salvou essa negociação. Júlia deu de ombros. Alguém tem que salvar você de vez em quando. Com a crise controlada e a empresa voltando ao caminho certo, Miguel percebeu que a Tecnolab não era mais a mesma. Não porque tinha mudado internamente, mas porque ele não estava mais sozinho. Pela primeira vez, tinha uma verdadeira parceira ao seu lado. E embora nunca tivesse pensado nisso antes, começou a se perguntar se Júlia não era mais do que apenas uma parceira de negócios. Mas isso era um pensamento que ele não estava pronto para enfrentar. Ainda não. No começo, Júlia ainda se via como a assistente eficiente que sempre esteve ali para garantir que tudo funcionasse bem. Mas conforme os meses passaram e ela começou a tomar decisões importantes ao lado de Miguel, percebeu que esse papel já não a definia mais. Agora, era uma líder dentro da Tecnolab. Não porque alguém a colocou nessa posição, mas porque conquistou cada pedaço dela com trabalho duro, inteligência e dedicação. E mais importante, porque aprendeu a enxergar a si mesma dessa forma. Os funcionários da empresa passaram a olhá-la com mais respeito. No início, muitos ainda tinham o velho hábito de direcionar todas as decisões para Miguel, mas logo perceberam que Júlia não estava ali apenas para repassar mensagens ou organizar reuniões. Ela entendia o negócio, sabia os números, conhecia cada setor e tinha soluções para problemas que ninguém sequer percebia. Quando a primeira grande negociação pós-crise surgiu, Miguel não foi sozinho. Júlia estava lá, ao seu lado, conduzindo parte da conversa e mostrando que tinha tanto domínio do assunto quanto ele. No final da reunião, um dos investidores perguntou diretamente a Miguel: "Ela é sua nova diretora?" Miguel sorriu antes de responder: "Ela é minha melhor escolha até agora." Júlia tentou esconder o sorriso, mas algo dentro dela se acendeu. Pela primeira vez, alguém de fora enxergava seu valor sem que ela precisasse provar nada. Isso a fez perceber que não havia mais volta. Não era só sobre crescer dentro da Tecnolab. Era sobre assumir o espaço que sempre foi dela, mesmo antes de perceber isso. Os desafios cresceram junto com suas responsabilidades. Agora, Júlia estava envolvida em todas as decisões estratégicas da empresa. Negociações, expansão para novos mercados, revisão de contratos, planejamento financeiro. Ela aprendeu a se impor, a falar com firmeza em reuniões cheias de gente acostumada a subestimar mulheres em cargos de liderança. No começo, alguns tentaram testá-la, esperando que cometesse um erro. Mas Júlia nunca se deixou abalar. E quando, na primeira grande conferência do setor, Miguel fez questão de que ela estivesse no palco ao seu lado, soube que não era mais apenas um nome na empresa. Era uma figura essencial para o futuro dela. O crescimento de Júlia não aconteceu apenas no trabalho. Em sua vida pessoal, ela também começou a mudar. Sempre foi alguém discreta, que evitava se destacar, que achava mais seguro ficar nos bastidores. Mas agora, sentia que merecia mais. Começou a se cuidar de um jeito diferente. Não para agradar os outros, mas porque queria se sentir bem consigo, mesma. Aprendeu a dizer não quando precisava, a valorizar seu tempo, a escolher melhor as pessoas que queria ao seu redor. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Miguel a chamou para jantar. Era algo que acontecia com mais frequência ultimamente, mas dessa vez a conversa tomou um rumo diferente. Ele ergueu a taça de vinho e disse: "Ao crescimento da Tecnolab." Júlia sorriu e ergueu a dela. "Ao meu crescimento também." Miguel a observou por um instante e depois sorriu. Definitivamente ao seu crescimento. Porque agora não havia dúvidas. Júlia não era mais apenas parte da Tecnolab.
Ela era uma das razões pelas quais a empresa estava prosperando. E isso era apenas o começo. Júlia e Miguel sempre trabalharam bem juntos. Desde que ela assumiu um papel mais ativo na Tecnolab, a sintonia entre os dois ficou ainda mais forte. Eles entendiam um ao outro, sem precisar de muitas palavras. Miguel confiava nela como nunca confiou em ninguém, e Júlia sabia que, ao lado dele, tinha espaço para crescer ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a mudar. Pequenos momentos que antes passavam despercebidos começaram a ter um peso diferente. Trocas de olhares demoradas, silêncios carregados, gestos que pareciam simples, mas diziam muito. A tensão entre os dois foi se tornando cada vez mais difícil de ignorar. No começo, Miguel não queria pensar sobre isso. Depois do que viveu, com Lara, decidiu que sua prioridade era a empresa, e qualquer envolvimento emocional só traria complicações. Mas com Júlia era diferente. Não era algo forçado, não era algo planejado. Apenas aconteceu. Quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava separar a parceria profissional da conexão que crescia entre eles. Ele tentava agir como se nada estivesse mudando, mas seu próprio corpo o traía. O coração acelerava quando ela se aproximava demais, quando ria de algo que ele disse, quando o olhava daquele jeito atento, como se sempre soubesse o que ele estava pensando. Júlia também sentia a mudança, mas se recusava a admitir. Sempre manteve uma barreira entre sua vida pessoal e o trabalho, e com Miguel, isso era ainda mais necessário. Ele era seu chefe, seu parceiro de negócios, alguém que confiava nela para manter a empresa de pé. E, acima de tudo, era um homem marcado por decepções. A última coisa que queria era se tornar mais um erro na vida dele. Mas, apesar de tentar manter as coisas profissionais, seu coração parecia ter outros planos. Cada conversa fora do escritório parecia mais natural. Cada jantar depois do expediente soava menos como um compromisso de trabalho e mais como algo íntimo. O problema era que nenhum dos dois sabia como lidar com aquilo. Se fingiam que nada estava acontecendo, a tensão aumentava. Se aproximavam demais, a linha entre o profissional e o pessoal começava a desaparecer. Os funcionários da Tecnolab também perceberam. Não era algo explícito, mas a forma como Miguel olhava para Júlia, como confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa, era evidente para quem prestasse atenção. Rumores começaram a surgir, discretos, mas inevitáveis. E isso só aumentava a pressão. A situação chegou ao limite em uma viagem de negócios. Miguel e Júlia passaram 2 dias em reuniões intensas, tentando fechar um contrato internacional. No fim do segundo dia, finalmente conseguiram. Para comemorar, saíram para jantar, como sempre faziam depois de uma grande conquista. Mas, dessa vez, algo estava diferente. O clima, os olhares, o silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Miguel sentiu a tensão no ar e soube que, se não saísse dali naquele momento, cruzaria um limite que não poderia voltar atrás. Levantou-se abruptamente e disse que precisava descansar. Júlia apenas assentiu, mas ficou ali, parada, sabendo que ele estava fugindo. E pela primeira vez, se perguntou se realmente queria que ele fugisse. Júlia nunca imaginou que uma simples dor de cabeça pudesse mudar sua vida. No começo, achou que era apenas o cansaço acumulado. A rotina na Tecnolab estava intensa, com novos projetos e decisões importantes para tomar ao lado de Miguel. Mas os dias passaram, e os sintomas só pioraram. Além da dor de cabeça constante, começou a sentir tonturas e um cansaço que não desaparecia, por mais que dormisse. Quando passou mal no meio de uma reunião e precisou sair às pressas, soube que algo estava errado. Mesmo tentando ignorar, decidiu ir ao médico. A consulta foi rápida, os exames simples. O médico fez algumas perguntas, e Júlia respondeu sem pensar muito. Só percebeu que algo estava fora do comum quando ele franziu a testa ao olhar os resultados. "Júlia, você já fez um teste de gravidez?" A pergunta pegou em cheio. Ela riu, achando que era um engano. "Não, isso não tem como ser." Mas no fundo um desconforto cresceu,
O médico apenas sorriu de forma profissional e entregou um pedido de exame. Acho bom você conferir. Júlia saiu do consultório com as mãos geladas. Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que precisava encarar a possibilidade. No dia seguinte, em casa, ficou sentada, por longos minutos encarando o teste antes de ter coragem de abri-lo. Quando finalmente fez, seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Os segundos de espera foram os mais longos de sua vida. Então, apareceu o resultado. Positivo. Júlia sentiu o chão sumir. A cabeça girou e ela precisou se sentar. Olhou novamente como se pudesse ter lido errado. Mas a confirmação estava ali, em letras pequenas e inegáveis. Ela estava grávida. E o pai era Miguel. O choque veio primeiro. Depois, a avalanche de pensamentos. Como isso aconteceu? Como ia contar para ele? Como isso mudaria tudo entre eles? Júlia nunca planejou ser mãe naquele momento. Sua carreira estava crescendo. Sua vida estava tomando um rumo completamente diferente. E agora, isso. Tentou pensar em como Miguel reagiria. Ele sempre foi alguém controlado, que planejava cada passo com cuidado. Como ele lidaria com uma notícia dessas, algo tão fora de qualquer planejamento? Nos dias seguintes, Júlia tentou agir normalmente. Seguiu com o trabalho, participou das reuniões, evitou pensar muito sobre a gravidez. Mas cada vez que olhava para Miguel, sentia um aperto no peito. Precisava contar. Não era algo que podia esconder. Não era algo que podia resolver sozinha. Então, uma noite, depois de um longo dia de trabalho, decidiu que era a hora. Chamou Miguel para conversar e, quando ele se sentou à sua frente, sentiu a garganta travar. Ele percebeu. O que foi? Você está estranha. Júlia respirou fundo, sentindo o coração martelar no peito. Eu preciso te contar uma coisa. Miguel ficou sério, esperando. O silêncio foi pesado. Ela abriu a boca, mas por um momento, as palavras não saíram. Então, finalmente disse: Eu estou grávida. Miguel piscou, como se não tivesse entendido. Depois riu sem humor. O quê? Júlia assentiu, sentindo um nó no estômago. Ele ficou em silêncio, olhando para ela como se esperasse que dissesse que era uma brincadeira. Mas não era. E os dois sabiam que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O silêncio depois da revelação foi pesado. Miguel ficou olhando para Júlia, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ele abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Nunca tinha imaginado ser pai naquele momento. Seu mundo era feito de planos calculados, decisões estratégicas, e nada disso incluía uma gravidez inesperada. Júlia, por outro lado, já tinha passado por todas as fases do choque antes de contar. Agora, o que mais temia era a reação dele. Miguel sempre foi controlado, racional, e ela sabia que essa notícia o pegava despreparado. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Tem certeza? Júlia respirou fundo, assentindo. Fiz os exames, não tem erro. Miguel passou as mãos pelo rosto, suspirando. Não era que ele não quisesse ser pai um dia, mas nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Agora, tudo parecia sair do seu controle. E você? Como se sente com isso? Júlia não sabia responder. Sua cabeça ainda estava um caos, e ela não queria tomar nenhuma decisão no calor do momento. Eu não sei, mas sei que isso muda tudo. Miguel assentiu devagar, ainda perdido nos próprios pensamentos. Nos dias seguintes, a notícia ficou entre eles como um peso invisível. Nenhum dos dois sabia como lidar com aquilo. No trabalho, tentavam agir como sempre, mas a tensão era evidente. Júlia tinha medo de que Miguel a visse como um problema, como uma responsabilidade inesperada. Ele, por outro lado, estava tentando entender o que queria para o futuro. Por mais que fosse assustador, uma parte dele sabia que fugir não era uma opção. Mas será que conseguiria ser um bom pai?
Será que estava pronto para isso? Júlia também tinha seus próprios dilemas. Sempre trabalhou duro para conquistar seu espaço, para não ser vista apenas como assistente ou sombra de alguém. Agora, com um filho a caminho, se perguntava como isso afetaria sua carreira. O mundo dos negócios não era gentil com mulheres, que precisavam dividir seu tempo entre trabalho e maternidade. Será que conseguiria equilibrar tudo? Será que Miguel haveria de outra forma depois disso? Mais do que nunca, sentia que seu futuro estava incerto. Uma noite, depois de um dia exaustivo, Miguel apareceu na porta do escritório de Júlia. A gente precisa conversar. Ela fechou o laptop e assentiu, esperando que ele continuasse. Ele puxou uma cadeira e sentou de frente para ela, os olhos carregados de cansaço. Eu não sei o que fazer com isso, mas sei que não quero que você passe por isso sozinha. Júlia sentiu um aperto no peito. E se a gente não conseguir? Miguel passou a mão pelos cabelos, pensativo. A gente sempre consegue. Só precisamos descobrir como. Eles ficaram ali, em silêncio, sabendo que, a partir dali, nada mais seria apenas sobre um ou outro. Agora, era sobre os dois. E sobre a vida que estava prestes a chegar. Os dias depois da conversa pareciam arrastados. Miguel e Júlia continuavam suas rotinas na Tecnolab, mas nada era como antes. O peso da decisão pairava sobre eles, mesmo quando evitavam falar sobre isso. Cada um estava lidando com a situação do seu próprio jeito. Júlia tentava manter a cabeça focada no trabalho, mas sabia que a qualquer momento precisaria encarar a realidade. Miguel, por outro lado, estava inquieto, mais silencioso do que o normal. Pela primeira vez na vida, sentia que não tinha controle sobre o que vinha pela frente. Júlia sempre foi independente. Sempre soube tomar decisões sozinha. Mas agora, por mais que tentasse fingir que estava bem, sentia medo. Não só pelo que significava ser mãe, mas porque não sabia se Miguel estaria ao seu lado de verdade. Ele dizia que queria fazer parte disso. Mas será que era só um senso de responsabilidade? Será que ele realmente queria aquele futuro? Durante uma noite sem sono, sentada na cama, percebeu que não podia ficar esperando a resposta dele para definir a sua própria. Precisava decidir por si mesma. Na manhã seguinte, ela entrou na sala de Miguel e fechou a porta atrás de si. Ele levantou os olhos dos papéis que analisava e percebeu que algo estava diferente. Eu tomei minha decisão, ela disse, a voz firme. Miguel largou a caneta e se inclinou para a frente atento. Eu vou seguir com isso, com ou sem você. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Miguel sentiu o impacto daquelas palavras. Ele nunca pensou em abandoná-la, mas ouvir Júlia dizer aquilo de forma tão definitiva mexeu com ele. Você acha que eu vou sair correndo? Miguel perguntou, sem desviar o olhar. Júlia respirou fundo. Não sei, mas sei que não posso basear minha vida no que você vai decidir. Miguel ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e caminhou até a janela. Eu também tomei minha decisão, disse finalmente. Júlia esperou, o coração acelerado. Ele se virou para encará-la e pela primeira vez desde que receberam a notícia, seu olhar não estava perdido. Estava certo. Eu não sei ser pai. Não sei o que esperar, nem como fazer isso direito. Mas sei que, se tem uma pessoa no mundo com quem eu quero enfrentar isso, é você. Júlia sentiu um nó se formar na garganta. Miguel se aproximou, mais perto do que nunca, e segurou sua mão. Eu não quero que seja com ou sem mim. Quero que seja com a gente, juntos. Pela primeira vez, Júlia sentiu o peso da incerteza se desfazer. Não havia mais dúvidas. Não estavam apenas aceitando a situação, estavam escolhendo aquele caminho. Naquela noite, depois que tudo foi dito, os dois ficaram sentados lado a lado, sem pressa, apenas sentindo o silêncio confortável, que vinha depois de uma decisão importante. Nenhum deles sabia exatamente o que vinha pela frente, mas pela primeira vez, isso não importava. Eles descobririam juntos. A gravidez de Júlia trouxe mudanças que nem ela nem Miguel poderiam ter previsto. No início, tentaram manter tudo como antes,
Mas logo perceberam que isso era impossível. A rotina da Tecnolab continuava intensa, as reuniões seguiam acontecendo, mas agora havia algo maior os guiando. Pela primeira vez, Miguel não via apenas números, contratos e metas. Ele via um futuro diferente, algo que ia além do sucesso profissional. E isso o fez refletir sobre tudo que conquistou e sobre o que realmente queria deixar para trás. Uma noite, enquanto assistiam a um relatório sobre um novo projeto da empresa, Júlia fez um comentário que ficou na cabeça de Miguel. A gente sempre fala sobre inovação, mas o que estamos fazendo para realmente mudar a vida das pessoas? Ele ficou em silêncio, processando aquelas palavras. A Tecnolab cresceu com o objetivo de ser referência no mercado. Mas, e se pudesse, ser mais do que isso? E se, em vez de apenas lucrar, pudesse abrir portas para quem, assim como ele no passado, nunca teve oportunidade? Nos dias seguintes, Miguel não conseguia tirar essa ideia da cabeça. Ele lembrou de onde veio, das dificuldades que enfrentou, da importância da educação na sua trajetória. Lembrou da avó, que sempre dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar de alguém. E então, percebeu que esse deveria ser o seu próximo passo. Em uma conversa com Júlia, compartilhou a ideia. E se criássemos algo que realmente fizesse a diferença? Uma fundação para ajudar jovens que não têm acesso à educação e tecnologia. Júlia ficou pensativa por um momento, mas depois sorriu. Seria incrível. Ela sabia melhor do que ninguém o que era lutar para ter um espaço, crescer sem privilégios, se esforçar para ser reconhecida. A ideia fez sentido para ela na hora. Não era apenas sobre o filho que estava esperando, era sobre o mundo em que queria que ele crescesse. Um mundo onde mais pessoas tivessem oportunidades reais. Miguel e Júlia começaram a planejar tudo. Buscaram parcerias, traçaram objetivos, estudaram como poderiam usar a estrutura da Tecnolab para impulsionar a iniciativa. O projeto ganhou forma rapidamente. Decidiram que a fundação ofereceria cursos gratuitos de tecnologia para jovens, de baixa renda, dando a eles acesso a conhecimento e ferramentas que pudessem transformar suas vidas. Mais do que isso, queriam que fosse um espaço de inspiração, um lugar onde aqueles jovens pudessem enxergar um futuro que antes parecia impossível. A ideia cresceu, e em poucos meses, a Fundação Alves Pereira estava oficialmente criada. Quando anunciaram o projeto, a repercussão foi imediata. Empresas quiseram apoiar, investidores mostraram interesse, pessoas de todo o país começaram a enviar mensagens dizendo o quanto algo assim era necessário. Mas, para Miguel e Júlia, nada era mais importante do que o primeiro dia de funcionamento da fundação. Ver aquelas salas cheias de jovens ansiosos para aprender, ver o brilho nos olhos deles, fez tudo valer a pena. Naquele dia, enquanto caminhavam juntos pelos corredores do novo espaço, Miguel olhou para Júlia e percebeu o quanto tudo havia mudado. Eles não estavam apenas construindo um negócio ou criando uma família. Estavam deixando um legado. Algo que viveria, além deles, algo que faria a diferença na vida de muitas pessoas. E naquele momento, tiveram certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O primeiro dia de funcionamento da Fundação Alves Pereira foi marcante. Miguel e Júlia caminharam pelos corredores, observando os jovens que, pela primeira vez, estavam tendo acesso a computadores modernos, aulas de programação e oficinas, que mostravam um mundo totalmente novo para eles. O brilho nos olhos de cada aluno mostrava que estavam no caminho certo. Para muitos, aquele espaço não era apenas uma escola, era uma chance real de mudar de vida. Miguel lembrou de sua própria trajetória e percebeu que poderia ter sido qualquer um daqueles jovens se não tivesse tido alguém que acreditasse nele. Os primeiros meses foram intensos. A fundação começou com turmas pequenas, aulas básicas e poucos recursos, mas a demanda cresceu rapidamente. Cada história que chegava até eles reforçava essa importância do projeto. Havia alunos que nunca tinham tocado em um computador antes, e que em poucas semanas já estavam criando seus primeiros códigos. Outros que sempre ouviram que tecnologia não era para eles e que, pela primeira vez, se enxergavam em um futuro diferente.
Miguel e Júlia se envolviam diretamente em tudo. Não era só sobre abrir um espaço. Era sobre garantir que cada jovem ali tivesse uma verdadeira oportunidade. A notícia sobre o impacto da fundação se espalhou rápido. Empresas começaram a oferecer parcerias, universidades abriram portas para os alunos mais dedicados e profissionais do setor passaram a se voluntariar para ensinar e orientar os jovens. A Tecnolab também se tornou um grande suporte, oferecendo estágios e treinamentos para aqueles que se destacavam. Em pouco tempo, a fundação deixou de ser apenas um projeto e se tornou um movimento. Miguel percebeu que não estava apenas ajudando. Estava construindo uma ponte entre aqueles jovens e um futuro que antes parecia inacessível. O impacto começou a aparecer de forma concreta quando os primeiros alunos conseguiram seus primeiros empregos na área. Cada conquista era celebrada como uma vitória coletiva. Um deles, que antes trabalhava fazendo pequenos bicos para ajudar a família, conseguiu uma vaga em uma grande empresa de tecnologia. Outro, que nunca tinha acreditado no próprio potencial, passou a dar palestras para inspirar novos alunos. Júlia acompanhava cada história com emoção, sentindo que estava ajudando a transformar vidas de verdade. Mas nem tudo foi fácil. Havia desafios diários. Muitos jovens chegavam com dificuldades básicas, sem conhecimento algum, e precisavam de mais tempo para acompanhar as aulas. Outros enfrentavam problemas fora da fundação, como dificuldades financeiras, falta de apoio da família, ou até mesmo o medo de acreditar que poderiam sonhar alto. Miguel e Júlia sabiam que não podiam resolver todos os problemas do mundo, mas podiam garantir que, pelo menos dentro da fundação, cada um deles teria apoio e incentivo. Uma noite, depois de um evento que reuniu os primeiros alunos formados pelo programa, Miguel e Júlia ficaram sentados na varanda de casa, em silêncio. Olhavam para a cidade iluminada, sentindo o peso do que estavam construindo. Miguel virou para ela e sorriu. Isso é maior do que qualquer coisa que já fizemos. Júlia concordou, segurando sua mão. E estamos só começando. Eles sabiam que o impacto da fundação iria muito além do que podiam ver naquele momento. Estavam mudando o futuro, não apenas para aqueles jovens, mas para gerações inteiras. E essa seria a maior conquista de todas. Os anos passaram, e a Fundação Alves Pereira cresceu muito além do que Miguel e Júlia haviam imaginado. O que começou como um projeto pequeno, com poucos alunos e recursos limitados, se tornou uma referência em educação e tecnologia para jovens de baixa renda. Empresas passaram a investir no programa. Universidades criaram parcerias. E histórias de transformação se multiplicaram. Alguns dos primeiros alunos que passaram pela fundação agora eram profissionais reconhecidos no mercado, voltando para dar palestras e inspirar novas turmas. O impacto que começaram foi maior do que qualquer um dos dois poderia prever. Miguel se pegava refletindo sobre isso em momentos silenciosos. Lembrava da sua infância, das dificuldades que enfrentou, da falta de oportunidades. Pensava em como sua avó sempre dizia que o conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar de alguém. E agora, ele via essa verdade acontecendo diante de seus olhos. A fundação estava mudando destinos, dando chances a jovens que, sem isso, poderiam nunca enxergar um caminho diferente. Júlia sentia o mesmo. Sempre soube que queria fazer algo significativo, mas nunca imaginou que teria um papel tão grande em algo que realmente mudava vidas. A Tecnolab continuava forte, mas Miguel já não via a empresa como o centro de sua existência. O que realmente importava agora era o impacto que deixaria para as próximas gerações. Ele e Júlia começaram a dividir mais o tempo entre os negócios e a fundação, garantindo que o projeto continuasse crescendo. E o mais impressionante era ver como a iniciativa inspirava outras pessoas. Novos projetos surgiam baseados no modelo da fundação, ampliando ainda mais o alcance do que haviam começado. Em uma tarde qualquer, enquanto caminhavam pelos corredores da fundação, um dos alunos se aproximou. Era um jovem que tinha entrado no programa sem experiência nenhuma, inseguro sobre suas capacidades. Agora, estava prestes a começar um estágio em uma grande empresa. Queria agradecer. Se não fosse isso aqui, eu nunca teria imaginado que poderia chegar tão longe.
Miguel sorriu e apertou o ombro do garoto. A única coisa que você precisava era de uma chance. O resto foi mérito seu. Júlia, ao lado dele, apenas observava, sentindo o peso daquela simples conversa. Em casa, naquela noite, Júlia olhou para Miguel e percebeu algo diferente. O que foi? Perguntou. Ele demorou alguns segundos para responder. Acho que finalmente entendi o que significa sucesso. Júlia sorriu, porque sabia exatamente o que ele queria dizer. Não era sobre dinheiro, fama ou status. Era sobre as vidas que conseguiram transformar. O verdadeiro legado que estavam construindo não era um império empresarial, mas um futuro melhor para tantas pessoas que antes não tinham nenhuma perspectiva. Olhando para trás, tudo fez sentido. Cada dificuldade, cada sacrifício, cada momento de incerteza os levou até ali. Miguel e Júlia não apenas construíram um negócio bem-sucedido, construíram algo que continuaria existindo mesmo depois que eles partissem. Algo que mudaria o mundo, mesmo que fosse um pedaço dele. E no fim das contas, esse era o tipo de imortalidade que realmente importava.